No próximo capítulo da novela Três Graças, o silêncio domina o casarão quando Gerluce, com passos leves e coração acelerado, deixa o quarto das Três Graças sem ser notada por Arminda. Carregando um envelope misterioso, ela desliza pela escada e desaparece pela lateral da casa, como uma sombra. O vento frio lá fora parece guardar os segredos que ela tenta esconder. Enquanto isso, Lorena tenta aliviar a tensão que paira no ar, incentivando Maggie a tomar uma atitude. Chega de dúvida, menina. Liga para ele e diz o que sente. Dispara com a firmeza de quem aprendeu com o próprio silêncio. Maggie hesita, segura o celular com as mãos trêmulas e respira fundo. O telefonema que está prestes a fazer pode mudar tudo e reacender dores que ela acreditava ter superado. Antes de continuar, clique no gostei, se inscreva no canal e conte de qual cidade você acompanha na novela. Na fundação, o clima é de alerta. Ferete descobre que Paulinho teve um confronto direto com Ramalho e, irritado, ordena Banana Macedo: cancele tudo, nada de perguntas, nada de rastros. Isso morre aqui. O recado é direto e frio, deixando claro que há algo muito maior por trás dessa tensão. Do outro lado da cidade, Gerluce é procurada por Paulinho. O encontro é rápido, mas intenso. Antes que qualquer palavra mais grave seja dita, Ramalho aparece de surpresa e o encara com raiva contida. O que você quer com ela? Dispara. Paulinho responde firme: não quero mais te ver na minha região. Gilmar, sem ser notado, assiste a cena de longe. Observa Gerluce saindo do carro e grava cada detalhe. Sabe que aquela imagem vale mais do que parece. Viviane, angustiada, busca conselhos com Gerluce depois de ser procurada novamente por Leonardo. Já Meg desabafa com Lorena sobre Lucélia, insinuando que a mulher anda se envolvendo com gente perigosa. E, em outro canto, Joelle fecha os olhos, revivendo o instante em que conheceu Raul. Um momento doce que agora ecoa como um presságio amargo. Gerluce viverá um dos momentos mais intensos e assustadores de sua trajetória. Abalada pela doença da mãe e sem recursos para comprar os remédios, ela tomará uma decisão que jamais imaginou: invadir o quarto secreto de Arminda, onde repousa a famosa estátua das Três Graças, e pegar parte do dinheiro que Ferete costuma esconder por lá. O que a jovem não esperava é que esse ato impensado se transformaria em um verdadeiro encontro com o inexplicável. Tudo começa numa noite silenciosa, quando Gerluce chega à mansão de Arminda. O casarão parece respirar, cada estalo do assoalho soa como um aviso. Com o coração acelerado, ela segura a lanterna e sussurra para si mesma: é só um empréstimo, nada mais. Eu devolvo quando puder, mas sua voz treme, e a dúvida já denuncia que algo não está certo. A porta do quarto das Três Graças se abre com um rangido quase sobrenatural. O ar ali dentro é pesado, como se o tempo tivesse parado. A estátua, iluminada por uma fresta da janela, parece observá-la com um olhar silencioso. Gerluce hesita, ajoelha-se diante da imagem e faz uma prece. Santa Rita de Cássia, me perdoe. Eu tô fazendo isso pela mamãe. Ela tá sofrendo e eu não tenho outro jeito. As lágrimas escorrem, mas a necessidade fala mais alto. Ela abre uma das gavetas e encontra uma sacola com maços de dinheiro, bem arrumados, envoltos em lenços finos. O cheiro de perfume caro se mistura ao medo que toma conta dela. A mocinha respira fundo, toca nas notas e sente o peso do pecado pela primeira vez. É então que o inexplicável acontece. Um vento forte invade o quarto, mesmo com as janelas fechadas. A porta se bate com um estrondo, trancando-a por dentro. O barulho ecoa pelos corredores e Gerluce grita desesperada: tem alguém aí? Me ajuda, pelo amor de Deus. Nenhuma resposta. A imagem da santa parece brilhar mais forte e ela sente uma presença que a observa. Tremendo, Gerluce cai de joelhos. Captei sua mensagem, minha Santa Rita. Não era para eu fazer isso, né? Eu entendi, sussurra chorando. Os minutos seguintes são de puro pavor. Ela tenta abrir a porta, mas nada se move. A lanterna pisca, as sombras dançam pelas paredes e o som de algo caindo no chão a faz gritar. Eu prometo que nunca mais mexo em nada.
Eu juro, minha santa, me tira daqui, implora. E como se fosse um milagre, o trinco se solta sozinho. A porta se abre lentamente, sem ninguém do outro lado. Gerluce não pensa duas vezes. Corre para fora, ainda com o dinheiro nas mãos, mas logo volta, tomada por um sentimento maior que o medo. Ela devolve o dinheiro para o mesmo lugar, ajeita as sacolas e volta a ajoelhar-se diante da estátua. Me perdoa, eu errei, não quero mais isso para mim. O rosto dela está molhado de lágrimas e a respiração é curta. Ai, minha santa, eu sei que errei, mas não precisava ser tão dura comigo por causa disso. Agora eu tô perdida e mal paga, murmura entre soluços. A lanterna apaga de vez e a única luz que resta é a que vem da imagem. Uma sensação de paz, ao mesmo tempo assustadora e reconfortante, toma conta do quarto. Do lado de fora, o vento sopra diferente. Gerluce saiu cambaleando, ainda em choque. Na varanda, ela olha para o céu e faz o sinal da cruz. Nunca mais faço isso de novo. Nunca mais. Mas o destino parece ter outros planos. Quando chega em casa, encontra Lígia pior, tossindo sem parar. A culpa volta a apertar o peito. E será que a santa a castigou por ter ousado mexer no dinheiro sagrado? A jovem sente um arrepio, como se alguém a observasse. Naquela noite, o sono não vem. Cada vez que fecha os olhos, ela vê o rosto da santa, imóvel, mas com um olhar que a persegue. O som da porta batendo ecoa em sua mente, e a sensação de que algo a seguiu da mansão não a abandona. De manhã, ao acordar, encontra sobre a mesa uma pequena flor de jasmim, a mesma que havia deixado no altar da santa semanas atrás. O perfume é o mesmo. Gerluce fica imóvel. Foi ela, foi a santa. Sussurra, tomada por um medo reverente. Decidida a interpretar aquilo como um sinal de que precisa mudar, Gerluce vai até a igreja e acende uma vela. Eu vim agradecer por ter me tirado daquela casa viva e para pedir que a senhora me mostre outro caminho. A vela trêmula e o padre se aproxima devagar, percebendo o semblante perturbado da moça. Filha, o medo às vezes é o instrumento da fé. Às vezes Deus fala com a gente através do espanto, diz o religioso. Gerluce o escuta em silêncio, mas sente que dentro dela algo foi abalado de forma irreversível. De volta à chacrinha, os boatos sobre o quarto das Três Graças crescem. Alguns dizem que o local é amaldiçoado, outros juram que a santa protege quem tem o coração puro. Gerluce tenta se afastar das conversas, mas o olhar curioso de Ferete a persegue. Ele nota que algo mudou nela, uma serenidade estranha, quase inquietante. Tá tudo bem, menina? Tá com cara de quem viu assombração, provoca ele rindo. Gerluce apenas desvia o olhar e responde. Vi sim, mas nem todo mundo entenderia. A partir desse episódio, a jovem começa a evitar passar perto da mansão, mas sente que o destino insiste em cruzar seu caminho com o de Arminda. Cada vez que vê a patroa, o arrepio volta. E quando Viviane comenta que ouviu passos no quarto durante a madrugada, Gerluce empalidece. Deve ter sido o vento, tenta disfarçar, mas no fundo sabe que o vento daquela casa tem nome e talvez propósito. Enquanto isso, Arminda, sem imaginar nada do que aconteceu, percebe que a energia da casa está diferente. Desde que essa santa chegou aqui, tudo ficou estranho, comenta, observando a estátua. O ar muda, as cortinas se movem, e o clima na mansão parece carregar um segredo maior do que todos imaginam. Gerluce ainda tentará seguir sua vida como se nada tivesse acontecido, mas o episódio no quarto das Três Graças continuará a persegui-la como uma sombra. As noites se tornarão mais longas, o sono cada vez mais leve. Sempre que fecha os olhos, ela revive o momento em que a porta se trancou sozinha. Às vezes, acorda com a sensação de que alguém sussurra o seu nome, bem perto do ouvido. O medo se mistura à fé, e o arrependimento se transforma em promessa silenciosa. Mesmo assim, a realidade bate à porta, e com força. Lígia, sua mãe, piora. O dinheiro devolvido faria diferença, e Gerluce se vê atormentada pela dúvida. Será que a santa a castigou por não ter usado o dinheiro para salvar a mãe? Ou foi justamente o contrário?
uma provação para testar sua fé. O dilema a consome até que ela toma uma decisão drástica: procurar Arminda pessoalmente. Com o coração apertado, Gerluce bate à porta da mansão. Ferete a atende, surpreso com a visita. "O que você quer aqui, menina? Arminda não recebe gente da sua laia sem avisar", dispara ele debochado. Mas Gerluce não se intimida. "Eu preciso falar com ela. É sobre o quarto das Três Graças." As palavras bastam para mudar o semblante do capataz. Ele a encara sério e a deixa entrar. Ao pisar novamente naquele chão, o mesmo arrepio retorna. As paredes parecem observar e o silêncio pesa como chumbo. Quando Arminda surge com seu olhar frio e altivo, Gerluce respira fundo e fala com voz firme. "Eu entrei no quarto da senhora, peguei o dinheiro e devolvi. Tava desesperada, mas algo lá dentro não me deixou seguir com isso." A dondoca fica imóvel, sem reação imediata. Por um instante, o rosto dela endurece ainda mais. "Você fez o quê?" pergunta, entre raiva e curiosidade. Gerluce se ajoelha, chorando. "Eu devolvi tudo, juro por Santa Rita. Eu só queria comprar os remédios da minha mãe. Mas quando a porta se fechou, eu entendi. Não era para mim." Arminda, em silêncio, observa a moça com olhos que escondem mais do que revelam. "Você teve coragem de me confessar isso? Sabe que poderia acabar presa?" pergunta num tom gélido. Gerluce, sem medo, responde. "Prefiro pagar o preço do que viver sem paz." Arminda não vai economizar veneno. Ela vai destilar cada palavra como quem afia uma lâmina. Ao saber, através de Ferete, que Gerluce tem ligações com um policial chamado Paulo Heitz, a megera sente o ar mudar à sua volta. Não é apenas ciúme de patroa, é pavor calculado. Em voz baixa, cortante e com um sorriso que não alcança os olhos, ela promete neutralizar qualquer risco. Não é uma promessa vazia, é uma sentença em espera. A cena se abre no escritório escuro de Arminda, luz filtrada por cortinas pesadas. Ferete chega agitado, com informações coladas ao corpo como manchas. Conta rápido como viu Gerluce trocando mensagens, saindo em horários estranhos, conversando às escondidas com um homem que não é da família. Ferete diz o nome, Paulo Heitz, e Arminda engole o nome como se fosse um gosto amargo. Ela respira fundo, alonga as palavras como quem escolhe a ferramenta do crime. Vamos ver o que essa moça sabe. E se souber demais, a gente cala. Ferete tenta aconselhar prudência. Ele propõe manter Gerluce sob controle, observar, colher evidências antes de qualquer movimento brusco. Arminda, por baixo da postura teatral, concorda, mas com um plano paralelo. Manter a cuidadora perto, humilhá-la quando for preciso, sufocar qualquer possibilidade de aliança com a autoridade. Ela quer informação, não barulho, mas secretamente também quer que Gerluce sinta medo, medo que impeça a moça de ir mais longe. A vilã põe em marcha uma rotina de microviolências, pequenos cortes no pagamento, exigências humilhantes em público, tarefas inúteis pela madrugada. Tudo pensado para fragilizar, para mostrar que a casa não é lugar de escolhas. Arminda ordena a Ferete que amplie a vigilância. Cada saída, cada mensagem, cada visitante precisa ser registrado. Ela contrata, às escondidas, uma agência de recuperação de imagem, que na prática faz escutas e rastreios, pede relatórios. Ferete, relutante e obcecado, cumpre. Gerluce, por sua vez, começa a perceber o aperto. A mocinha sente olhos por toda parte. Coisas desaparecem, objetos mudam de lugar. Ela tenta racionalizar. Culpa do cansaço, do álcool de quem visita a casa, da lembrança do barulho da lancha. Mas o telefone apita com mensagens que não eram para ela. Fotos de Paulo Heitz, anotações sobre horários, um aviso implícito. Fique calma. A informação chega como uma corrente elétrica. Alguém está vigiando quem a vigia. A estratégia de Arminda ganha camadas. Ela decide anunciar que demitirá Gerluce por justa causa. Um aviso que serve para intimidar e para criar uma cortina de fumaça. Porém, no íntimo, aceita o conselho de Ferete e mantém a cuidadora por perto, forçando-a a continuar servindo enquanto observa. Esse jogo de cena tem dois objetivos simultâneos. 1. Disfarçar a investigação que ela própria comanda.
2. Permitir que Gerluce continue tendo acesso a informações que, eventualmente, delatariam a trama antiga envolvendo Rogério. E é aqui que a lembrança do passado volta com força. Rogério, o marido de Arminda, morto, não é apenas tragédia. É uma sombra que reaparecerá e que complica planos. Nos corredores sussurram que Rogério foi vítima de um atentado, que a lancha explodiu numa noite de segredos e que Arminda e Ferretti têm mais do que um nome ligado ao caso. Tem um motivo e um risco. A reviravolta prometida pela trama é implacável. Provas escondidas, bilhetes queimados mal, testemunhas que esquecem e outras que lembram demais. O reaparecimento futuro de Rogério é um fantasma que impele Arminda a agir com ainda mais força agora. Se ele for visto vivo, se voltar a respirar, toda a arquitetura de mentiras que ela sustentou pode ruir. Enquanto isso, Gerluce tenta manter a rotina como se nada tivesse mudado. Cuida da casa, varre, prepara sopas, arruma os medicamentos, dedica tempo a Josefa. Mas a protagonista jovem tem uma coragem silenciosa. Ela começa a recolher, por instinto, pequenos indícios. Uma caixa que some, uma conversa ouvida atrás da porta, algo que parecia um acidente e que, quase sempre, revela uma intenção. Paulinho, por sua vez, não é um herói romântico. Ele aconselha cautela, orienta Gerluce a não confrontar de frente, a criar um histórico de pequenas anotações, a não falar com ninguém que não seja de confiança. Eles plantam uma rede de segurança tímida, fotos, horários, nomes. Arminda, por outro lado, afina sua retórica de ameaça. Em privado, em voz baixa e sem metáforas, ela repete que sabe o que é preciso ser feito, como fizeram com meu marido. A frase é um iceberg. Por cima, a insinuante crueldade. Por baixo, a memória de um corpo que deveria ter morrido, de um silêncio comprado. A referência ao passado é um recado para Ferretti e para quem mais entenda o código. Nada de piedade. Ferretti sente o peso e, às vezes, questiona os limites. Mas a ambição e o medo de que a história venha à tona fazem com que ele siga. A manipulação emocional de Arminda é sutil e eficiente. Ela usa a aparência pública de bondade para silenciar boatos. Sorrisos em eventos, ofertas públicas de esmolas, palavras de consolo gravadas para a imprensa. Por trás, ela cria um clima de terror administrativo na casa. Um olho que tudo vê, um poder que tudo decide. Essa dicotomia é o que torna a vilã mais perigosa. Ninguém desconfiaria de tanta generosidade enquanto ela trava a vida de uma jovem. Os ingredientes do conflito crescem, aliados inesperados aparecem. Uma vizinha que nota visitas estranhas, um ex-funcionário que guarda rancor. Cada nova presença é uma fagulha. Arminda então redobra as cautelas. Impede Gerluce de sair sozinha, passa a revisar as saídas de casa, obriga-a a assinar horas extras e até inventa regras para o sono da moça. Tudo isso com a desculpa de bem-estar da patroa. A tensão sobe quando Gerluce encontra, perdida numa gaveta, uma carta antiga que parece apontar para a verdade sobre Rogério. A carta não é a prova definitiva, mas basta para acionar duas frentes. De um lado, o pânico de Arminda. Se a carta vaza, todo o teatro cai. Do outro lado, a esperança de que a carta não vaze outro. A coragem de Gerluce, que pela primeira vez sente que pode unir pistas. Paulinho consegue checar a origem da carta. Rastreia selos, anota nomes. E a investigação toma forma. Arminda percebe que a casa já não é mais só um palco. A possibilidade de ser desmascarada a tira do sono. Em noites de insônia, ela reflete sobre as escolhas. O que fazer com Gerluce? Como neutralizar Paulinho sem chamar a atenção da corregedoria? As respostas se movimentam como peças num tabuleiro. Chantagens, subornos, um caso de calúnia plantado, uma armação que faça o policial perder a autoridade. Ferretti, dividido entre o medo e um ressentimento que lhe queima por dentro, propõe medidas arriscadas. Infiltrar uma testemunha na rotina de Gerluce, grampear seus poucos contatos, forjar provas de que ela é instável. Arminda, fria, concorda com metade das propostas e as adapta para que pareçam naturais. Uma denúncia aqui,
uma suspeita ali. O plano não falha por incompetência, mas por húbris. Quanto mais próximas as peças ficam, mais provável é que alguém note o padrão. Enquanto isso, do lado de fora, rumores começam a circular, e a atenção de vizinhos curiosos e de um jornalista investigativo se aproxima como uma maré. A imprensa local, sempre faminta por fofocas de alta burguesia, já não se satisfaz com aparências. Um repórter começa a fazer perguntas discretas sobre a lancha, sobre a data da explosão, sobre as retiradas de dinheiro numa conta antiga. Arminda percebe o perigo e acelera o cronograma. Precisa sufocar o que possa crescer. Mas em novelas como esta, a pressão nem sempre gera obedientes. Ela também faz surgir riscos calculados. Gerluce, empurrada para um canto, não aceita se silenciar. Ela aprende a camuflar suas descobertas em pequenos gestos, troca bilhetes com Paulo, usa palavras que só os dois entendem. E cada bilhete é uma faísca. Cada passo dado por Gerluce é acompanhado por olhos que não perdoam. Gerluce invade o quarto das Três Graças e descobre dinheiro escondido. Desesperada com a doença da mãe e sem saber mais a quem recorrer, Gerluce tomará uma decisão extrema: roubar Arminda. O plano arriscado nascerá de um impulso, mas também de um sentimento de injustiça acumulado. Afinal, a cuidadora se sacrificou por meses, sendo humilhada, maltratada e subestimada, enquanto via o luxo e o descaso da patroa. A trama começará numa noite silenciosa, quando Josefa, entre tosses e suspiros, chamará Gerluce até o quarto. A idosa, num lampejo de lucidez, abrirá a gaveta da cômoda e mostrará um molho de chaves antigas, algumas enferrujadas, outras reluzentes. Essas abrem todos os cômodos da casa, minha filha, inclusive aquele que ela tranca com tanto zelo, dirá Josefa com voz rouca. Gerluce arregalará os olhos, sem acreditar no que ouve. A cuidadora tentará resistir. Não posso, dona Josefa. Se ela descobre, me manda embora na hora. Mas a velha, com um olhar de quem já perdeu o medo da filha, responderá: quem não arrisca, morre pobre e humilhado. E você não nasceu para isso. A frase ecoará na cabeça de Gerluce, que mais tarde, sozinha no corredor, tomará a decisão que mudará seu destino. Enquanto Josefa finge dormir, Gerluce se aproxima da cômoda. O coração dela bate acelerado. Cada rangido do assoalho parece um trovão. Com as mãos trêmulas, ela pega o molho de chaves, respira fundo e caminha até o fim do corredor. A luz amarelada da casa balança com o vento que entra pela janela entreaberta. O silêncio é cortado apenas pelo som das chaves tilintando. O quarto das Três Graças, nome dado por Arminda à sala trancada, sempre foi um mistério. Nenhum funcionário ousava se aproximar. Alguns diziam que ali dentro havia peças de arte raras, outros que Arminda escondia documentos comprometores. Quando a fechadura gira, o som metálico faz Gerluce prender a respiração. A porta se abre lentamente. O ambiente é frio, quase sem vida. No centro, a escultura das Três Graças brilha sob a penumbra. As figuras femininas em mármore parecem observá-la. A moça se aproxima, fascinada, mas, ao olhar para o canto, vê duas sacolas de supermercado no chão. Curiosa, ela se agacha, abre uma delas e sente o impacto. Maços de notas de R$ 200. Dinheiro, muito dinheiro, empilhado de forma desorganizada, como se alguém o tivesse escondido às pressas. A expressão de Gerluce muda. De espanto, passa ao desespero. Meu Deus do céu, é por isso que ela vive trancada aqui dentro. Sussurra, as mãos tremendo. Ela não consegue decidir se deve pegar uma parte para salvar a mãe ou fugir imediatamente. O dilema moral a dilacera. Nesse instante, um som ecoa pelo corredor. O estalido de uma chave na porta principal. A voz de Arminda rompe o silêncio da madrugada. Que silêncio, tomara que tenham morrido todos, dirá jogando a bolsa no sofá. Tem alguém que ainda esteja vivo nessa casa? Cadê você, sua velha maluca? E a sua escrava Isaura? Quer dizer, Gerluce? Gritará com desprezo. Gerluce congela. O suor escorre pela nuca. Ela olha ao redor procurando um esconderijo.
O único ponto possível é atrás da escultura. A cuidadora se abaixa, respirando devagar, enquanto o som dos saltos de Arminda ecoa mais perto. No quarto de Josefa, a idosa desperta com o grito da filha. Fingindo surpresa, ela decide agir rápido. Sabe que Gerluce está correndo perigo. "Ai, meu Deus!" exclama, se jogando da cama com um gemido ensaiado. O corpo cai ao chão com um estrondo. Arminda para no corredor, a centímetros da porta das Três Graças. Ela segura a chave, pronta para girá-la, mas o barulho vindo do quarto da mãe a distrai. "O que é isso agora?" resmunga, largando a chave e correndo para lá. Quando Arminda entra no quarto, vê Josefa caída no chão. "O que é que você está fazendo aí, sua velha idiota?" pergunta com sarcasmo. "Eu caí, Arminda, não tá vendo?" responde a mãe, com esforço para disfarçar o alívio. A megera se aproxima, sem paciência, e a ajuda a se levantar com brutalidade. "E a Gerluce? Onde se meteu aquela sonsa?" questiona, estreitando os olhos. "Foi ao banheiro. Disse que já voltava", mente Josefa, fingindo dor nas costas. Arminda desconfia. "Banheiro? Às 2 da manhã? Essa casa virou hospedaria de loucos." Ela encara a mãe por alguns segundos, mas decide voltar ao corredor. Só que antes de sair, Josefa a segura pelo braço. "Fica aqui, filha. Eu tô tonta. Me ajuda a deitar." Arminda suspira impaciente. Tudo eu nessa casa." E bufando, volta a acomodar a mãe na cama. Enquanto isso, Gerluce, ainda escondida atrás da escultura, tenta recuperar o fôlego. O coração dela parece bater alto demais. Ela aperta os olhos, pedindo a Deus que Arminda não volte. Minutos depois, a vilã sai do quarto da mãe e caminha lentamente pelo corredor. Olha em direção à porta trancada, mas hesita. "Amanhã eu vejo isso", diz, finalmente indo para o próprio quarto. Gerluce espera o som da porta se fechar para sair de seu esconderijo. Ela sai do quarto das Três Graças com cuidado, devolve o molho de chaves à gaveta de Josefa e se ajoelha ao lado da idosa. Josefa, ainda fingindo sono, abre os olhos e pergunta baixinho: "Conseguiu ver?" Gerluce apenas balança a cabeça, os olhos marejados. "Vi mais do que devia. Agora sei do que ela é capaz." Josefa tenta consolar a cuidadora. "Esse dinheiro não é dela, minha filha. É o sangue dos outros. Você ainda vai entender o que está por trás disso tudo." Gerluce volta ao próprio quarto, trêmula. A cena do dinheiro não sai da mente dela. O contraste entre sua miséria e o luxo escondido da patroa desperta uma mistura de raiva e tristeza. Enquanto minha mãe morre, esperando por remédio, ela dorme abraçada em um tesouro. Desabafa chorando baixinho. No dia seguinte, Arminda acorda de mau humor e percebe que uma das chaves do molho foi movida. "Quem mexeu aqui?" rosna. Josefa finge inocência, enquanto Gerluce serve o café com as mãos frias. "Quer um pouco de açúcar, dona Arminda?" pergunta, disfarçando o medo. "Não. O que eu quero é respeito e que ninguém aqui se meta no que não deve." O olhar da vilã se crava na cuidadora como uma lâmina. Nos próximos capítulos, o público verá que essa noite marcará o início de uma nova virada na novela. Gerluce passará a viver atormentada, temendo que Arminda descubra tudo. Mesmo assim, ela não conseguirá esquecer o dinheiro. "Com uma parte daquilo, eu podia pagar o tratamento da minha mãe por um ano inteiro", repetirá em voz baixa, obcecada pela lembrança. Enquanto isso, Josefa começa a perceber que as chaves podem ser a única arma que tem contra a própria filha. "Um dia essa cobra vai provar do próprio veneno", dirá, encarando o crucifixo na parede. Mas Arminda, desconfiada, mandará Ramalho investigar discretamente se alguém entrou no quarto. O capanga revistará as câmeras e descobrirá que uma delas foi desligada por alguns minutos. "Não foi coincidência", concluirá. A tensão aumentará quando Arminda, furiosa, disser: "Se eu descobrir que alguém entrou naquele quarto, não vai sobrar ninguém para contar história." Gerluce, sem imaginar que está sendo vigiada, voltará ao local dias depois para tentar entender o motivo de tanto segredo. Só que dessa vez, o perigo será ainda maior. A porta se trancará atrás dela e passos ecoarão pelo corredor. "Quem está aí?" gritará Arminda do outro lado. O rosto de Gerluce empalidece.
A manhã seguinte começa com um clima pesado. Arminda, de hobby e xícara de café na mão, caminha pela casa como uma fera em silêncio. O olhar é frio, calculista. Ela observa cada detalhe. O vaso torto, a janela aberta, a poeira no chão. Nada passa despercebido. Quando chega à porta do quarto das Três Graças, o coração da vilã dispara. A chave está torta na fechadura. Ela gira lentamente e empurra a porta. O ranger do metal corta o ar. O quarto parece igual, mas há algo diferente. As sacolas com o dinheiro estão reviradas. Arminda se ajoelha, confere os maços e percebe que faltam algumas notas. O grito ecoa pela mansão. "Quem foi o desgraçado que mexeu aqui?" Berra socando o chão. Josefa, fingindo ingenuidade, aparece à porta. "Que foi, minha filha?" "Não se faça de sonsa. Alguém entrou aqui. Alguém teve a coragem de me desafiar dentro da minha própria casa." O olhar de Arminda brilha de ódio. Ela sai pisando firme, chama Ramalho e dá a ordem. "Vasculhe tudo, cada cômodo, cada gaveta. Quero saber quem teve a audácia de me roubar." Enquanto o capanga inicia a busca, Gerluce tenta manter a calma. A cada passo de Ramalho pelos corredores, o coração dela parece pular do peito. Ela se tranca no banheiro e chora em silêncio. "Meu Deus, se ela descobrir, ela me mata." Sussurra desesperada. Joelle faz exame de sangue e fica surpresa com revelação da enfermeira sobre o bebê. Uma sequência de emoção e ternura vai marcar a trajetória de Joelle. A jovem, cada vez mais envolvida com a gestação, viverá um dos momentos mais simbólicos de sua jornada. O dia em que descobre, ainda que de maneira inesperada, o possível sexo do bebê que carrega. A cena começa com o sol tímido da manhã, refletindo nas janelas do pequeno posto de saúde da vila. Joelle chega de mãos dadas com Gerluce, que tenta disfarçar o nervosismo, embora o olhar denuncie a tensão de uma mãe que, apesar das aparências, teme por cada detalhe da gravidez da filha. Enquanto espera ser chamada, Joelle brinca com os dedos, inquieta. Observa o relógio de parede e pensa em Raul, que anda distante e arredio. O coração da jovem pulsa entre o amor e a incerteza. Quando finalmente ouve seu nome ecoar no corredor, ela respira fundo e segue até a sala de atendimento. Lá dentro, o ambiente é simples. Paredes de azulejos frios, o som suave de um rádio antigo e uma enfermeira de sorriso acolhedor que imediatamente tenta acalmar as duas. "Não se preocupem, meninas. Está tudo dentro do normal", garante o médico após conferir os primeiros resultados. A gravidez está evoluindo bem e o bebê parece muito saudável. Gerluce relaxa por um instante, mas a tensão volta quando Joelle se levanta, pronta para ir embora. É nesse momento que a enfermeira, de olhar intuitivo, pede que ela fique mais um pouco. "Calma, moça. Aproveita e relaxa, que a massagem é de graça." A enfermeira se aproxima, passa um pouco de óleo nas mãos e começa a apalpar a barriga de Joelle com delicadeza. O gesto é simples, mas carrega uma ternura quase maternal. Joelle fecha os olhos, sentindo a vida que cresce dentro dela. Gerluce observa em silêncio, emocionada como se cada toque da enfermeira fosse um lembrete da própria juventude. Um espelho dos tempos em que ela mesma sonhava com um futuro diferente. "Dá para saber o sexo?" pergunta Gerluce, curiosa, quebrando o silêncio. "Ainda é cedo", responde a enfermeira com um sorriso de canto. "A ultrassonografia só é feita a partir dos 4 meses. E a sua menina aqui mal completou 3. Joelle solta um leve riso. "Ah, que pena. Queria tanto saber se é menino ou menina." A profissional continua o exame com calma, como quem lê segredos escondidos sob a pele. Tem exames mais sofisticados que dizem antes, mas aqui a gente ainda não tem esses recursos. Daqui a um mês, vocês podem marcar. O tempo parece parar quando a enfermeira se inclina mais, pousando a mão sobre o ventre da moça e dizendo baixinho: "Mas olha, eu já vi muita barriga na vida, e posso apostar, é menina." Joelle arregala os olhos à surpresa. "Sério?" Gerluce, desconfiada, tenta entender. "E a senhora diz isso com base em quê?" A mulher confiante levanta as mãos calejadas e sorri. "Na experiência, minha filha, já apalpei muita barriga de grávida e acabei de ver na ponta desses dedos. Seu bebê vai ser uma menina.
e das bravas, daquelas que nascem com cabelo nas ventas. A sala se enche de risadas. Joeli, emocionada, leva as mãos ao rosto. Um misto de alegria e incredulidade a toma por completo. Gerluce, com os olhos marejados, toca o braço da filha e diz: "Tomara que esteja certa. Mais uma mulher na família das graças. Uma nova geração para mudar o destino dessa casa." Enquanto a enfermeira limpa as mãos e recolhe os instrumentos, o clima muda. Um silêncio doce paira no ar. Joeli se levanta com a ajuda da mãe e observa o pequeno frasco de coleta de sangue sobre a bancada. O símbolo de que a vida está em curso, mesmo em meio às incertezas. Ao sair do posto, o vento morno da manhã sopra nos cabelos de Joeli. Ela fecha os olhos e imagina o rosto da filha, o som do choro, o toque das pequenas mãos. A lembrança de Raul vem como um golpe leve, mas inevitável. Será que ele vai querer saber? Será que vai aceitar ser pai? Gerluce percebe o devaneio e segura firme a mão da filha. Não pensa nessas coisas agora. O importante é esse bebê vir ao mundo com saúde. O resto, o tempo resolve. De volta à rua, as duas caminham devagar. Moradores da vila acenam, curiosos. Alguns sussurram comentários, outros sorriem com carinho. A gravidez de Joeli já é assunto no bairro e todos têm palpites. "Vai ser menino", grita uma senhora da janela. "Menina de gênio forte", rebate outra. Joeli ri, meio sem jeito. Dentro dela, porém, o coração já decidiu acreditar nas palavras da enfermeira. É menina, e a cada batida do coração, ela sente como se já conhecesse aquela alma. No fim da tarde, em casa, Gerluce prepara chá de camomila e observa a filha pela janela. Joeli acaricia a barriga e fala sozinha, baixinho: "Minha menina, minha pequena graça." O som é quase um sussurro, mas o suficiente para Gerluce se emocionar. Ela se aproxima, abraça a filha por trás e diz: "Você vai ser uma mãe maravilhosa. Essa criança vai trazer luz para nossa família." E pela primeira vez em muito tempo, Joeli acredita nisso. A revelação da enfermeira, simples e instintiva, reacende nela uma esperança adormecida. Não importa o que venha, a ausência de Raul, as dificuldades financeiras, o julgamento das pessoas, ela sente que carrega algo maior. Nos próximos capítulos, essa cena se tornará um marco emocional. A menina das graças, como a enfermeira previu, será mencionada por outros personagens, como um presságio de mudança. Josefa, ao saber da previsão, dirá com humor: "Mais uma mulher para colocar ordem nesse pedaço." Arminda, por outro lado, torcerá o nariz, dizendo que essas coincidências não passam de conversa de parteira. Ao cair da noite, a lua se espelha nas poças de chuva recém-caída, e Joeli contempla o céu pela janela do quarto simples. O som dos grilos e o balanço do vento nas cortinas formam uma trilha suave, enquanto ela acaricia a barriga, sorrindo sozinha. A lembrança da enfermeira ecoa como um mantra: "É menina, pode apostar." O pensamento traz um conforto diferente, uma sensação de destino traçado. Pela primeira vez desde o início da gravidez, Joeli não sente medo, sente força, sente que não está mais sozinha. Gerluce entra no quarto com uma coberta dobrada e observa a filha em silêncio. A ternura e também um arrependimento contido nos olhos da mãe. "Quer que eu fique aqui com você?" pergunta baixinho. "Quero, mãe, mas só hoje. Prometo que amanhã já durmo sozinha", responde Joeli com um sorriso doce. Gerluce se aproxima, ajeita o travesseiro e senta-se na beira da cama. "Você sabe, quando eu fiquei grávida de você, também me disseram que seria menina. Uma parteira me olhou e disse: 'Vai nascer uma luz.' E era você. Agora entendo o que ela quis dizer." As duas se abraçam. É um abraço demorado de reconciliação silenciosa entre gerações. O relógio marca quase meia-noite quando Gerluce apaga a luz e deixa apenas a lamparina acesa. Joeli, sonolenta, murmura: "Mãe, se for mesmo menina, quero que ela se chame Esperança." Gerluce sorri, emocionada. Um nome perfeito. Nos dias seguintes, o clima na vila muda. A notícia corre de boca em boca. A filha de Gerluce vai ter uma menina. Mulheres se aproximam para dar conselhos, oferecer chás e simpatias. Josefa leva um laço cor-de-rosa antigo, guardado há décadas,
e entrega a Joely como amuleto. Pertenceu à minha mãe. Toda menina das graças nasceu com ele por perto. Da sorte. Joely recebe o presente com lágrimas nos olhos. Numa manhã clara, Gerluce e Joely voltam ao posto de saúde para buscar os resultados do exame. O médico entrega o envelope e Joely abre com as mãos trêmulas. No papel, uma simples frase parece congelar o tempo. Gravidez saudável. Sexo fetal. Feminino. Ela olha para a mãe rindo entre lágrimas. A enfermeira acertou. Gerluce a abraça forte, chorando junto. Ela viu com o coração, minha filha. E agora esse amor vai mudar tudo. As duas saem de mãos dadas, sob o sol dourado que se espalha pelas ruas de terra. O vento parece sussurrar promessas. Joely sente o primeiro chute do bebê e leva as mãos à barriga, surpresa. Ela se mexeu! Grita, rindo. O som contagia o ar. Crianças correm, mulheres aplaudem, e até os mais céticos se rendem ao momento. Pela primeira vez, a vila inteira vibra em sintonia com a esperança. Aquela que cresce dentro de Joely e dentro de todos que ainda acreditam que, entre tanto sofrimento, o amor continua sendo o milagre mais bonito.